Moçadinha, terceiro grupo de plantas para a gente discutir com vocês, as gimnospermas ridículas, né? Gimnospermas, moçada, são exatamente representadas principalmente pelos pinheiros, como é o caso lá dos pinheiros do gênero Pinus, que acabaram dando nome para o grupo como um todo, coníferas, né? A origem do nome coníferas é meio questionável, né? Mas tem duas possíveis origens para o nome conífera. Número 1, o formato, moçada, tradicional dos pinheirinhos, né? Formato lá de árvore de Natal, forma de cone. Por que, gente, que a forma é de cone aqui nesse caso? Duas explicações. Pinheiros, moçada, pinos acontecem em regiões onde em algumas épocas do ano neva. E, gente, se você tem, por exemplo, lá que neva e você acumula neve em cima da planta, o frio queima, né? De uma certa maneira. Uma vez que o frio queima, danifica as folhas. De maneira, pessoas, que a natureza deixa a plantinha com formato cônico para exatamente quando a neve cair, ela escorrer e não se acumular em cima da planta. Não por acaso, né? Você vê lá aquelas imagens do pessoal que vive lá nas Europas da vida, que os telhados das casas sempre são desse jeito, né? A arquitetura imitando a natureza. Se você pegar uma casa lá nas Europas e fizer um telhado desse jeito, gente, quando nevar, vai ficar um bolo de neve aqui em cima e o resultado, pessoas, que o peso da neve pode fazer o telhado cair. De modo que a gente faz o telhado das casas imitando o formato do pinheiro. De maneira, pessoas, que a tendência da neve é escorrer e não se acumular, né? Daí, pinheiros tem um formato cônico, talvez daí o nome coníferas. Isso aí é uma das coisas que coloca para explicar o porquê do nome do grupo, coníferas, aí nesse caso. Mas tem outra possibilidade, é que nesses caras, o estróbilo, estrutura reprodutora feminina, é chamado pelo nome de cone. Esse cone, moçada, ele é a pinha, né? Famosíssima pinha do pinheiro, um clássico lá, como enfeite de árvore de Natal, né? E ele apresenta o formato cônico, né? Mesmo porque nem todos os pinheiros apresentam forma de cone. O pinheiro Pinus tem, mas outros pinheiros não trabalham do mesmo jeito, né? Pega, por exemplo, lá, nossa simpaticíssima araucária, que é exatamente lá o pinheiro do Paraná, não tem, gente, formato cônico de jeito nenhum. Plantas como, por exemplo, ciprestes, abetos, bétulas, sequoias, todos eles são do grupo das coníferas e não tem formato cônico, mas todos eles apresentam o estróbilo feminino, uma pinha em forma de cone, de maneira que provavelmente o nome conífera veio daí. Não porque o pinheiro é cônico, mas porque o estróbilo feminino em forma de cone, não em forma de pinha. Mas dentro do grupo das gimnospermas, existem lá outros caras, né? Carinhas como, por exemplo, o gingo, carinhas como as cicas, muito utilizadas como planta ornamental. Talvez você tenha olhado para uma garota dessas e tenha achado que ela é uma palmeira, mas não é. Na verdade, gente, ela vai ser, né, do grupo das gimnospermas, ela tem estróbilo, às vezes escondido no meio lá das folhas. Você tem pessoas, um grupo lá, chamado de gnetófitas. Você olha para ela às vezes, acha que é angiosperma, que ela tem estrutura semelhante a fruto, mas não chega ainda, moçada, a ter uma semente envolvida por um fruto, então ela é gimnosperma. Olha que eu adiantei algumas características que as gimnospermas têm. Elas são embriófitas, elas, moçada, são vasculares, nenhuma novidade, né? As pteridófitas também eram assim. Isso quer dizer que elas podem ter um porte bem grande. As maiores plantas que existem na atualidade, sequoias. Antigamente, moçada, a galera de onda fazia uma estrada, aí não queria derrubar a árvore, abria um túnel no meio da árvore para o carro passar dentro. De tão grande que é o caule, às vezes, de uma planta dessas, tanto em espessura quanto em altura. Não, mas elas estão lá, né, preservadas hoje em dia, né, porque de tanta moçada pegar sequoia, cortar para tirar madeira, né, hoje em dia ela é bem protegida, né, ninguém pode cortar mais, nem abrir túneis no meio das sequoias. Mas árvores que chegam até 100, 120 metros de altura e viver milhares de anos. Elas, moçadas, são cormófitas, né? Apresentam lá
raiz, caule, folha, elas apresentam estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas. Elas, pessoas, apresentam pela primeira vez estruturas reprodutoras bem visíveis. Elas são as primeiras fanerógamas, né? Características como ser embriófita, vascular, cormófita, apresentar estruturas impermeabilizantes, deixa eu acrescentar aqui, né? Bem desenvolvidas. Nada disso, moçada, é novidade. Tudo isso já tinha surgido em grupos anteriores. A grande novidade das gimnospermas, as primeiras fanerógamas da natureza, apresentarem estruturas reprodutoras visíveis. Elas apresentam, nesse caso lá, estróbilos. Na conversa, além de estróbilos, elas vão apresentar grãos de pólen para poder transportar o gameta masculino, que não é mais flagelado, sem que você precise de água. O resultado, né? Que o estróbilo, ele fabrica o pólen ele consegue carregar o gameta masculino, no caso das gimnospermas, pelo vento, de maneira que esses caras não dependem de água para reprodução. No que não dependem de água para reprodução, pela primeira vez, eles podem viver em ambientes secos. Os primeiros seres do grupo dos vegetais que podem viver em ambiente seco aqui na parada. Lembrando que quem é fanerógama também é sifonógama, né? Lembrando lá que ser sifonógama quer dizer que você tem um tubo polínico para poder facilitar o deslocamento do gameta masculino, já que o gameta masculino ele não é mais flagelado. Gente, elas são as primeiras plantas espermatófitas. Esperma, sêmen, semente. As primeiras a apresentarem semente. Mas aquela história, né? Semente elas têm, entretanto, frutos elas não apresentam. O próprio nome, né, moçada? Gimnosperma vem lá do termo gimno, que quer dizer nu, esperma, semente, semente nua, no sentido de que não tem frutos. Ah, uma observação, como moçada, a estrutura reprodutiva delas é o estróbilo. E o estróbilo, ele é extremamente sem graça, não tem pétalas coloridas, não tem glândulas produtoras de perfume. Ninguém quer saber de visitar o estróbilo, né? O que quer dizer que a polinização em plantas gimnospermas vai ser uma polinização anemófila, uma polinização apenas pelo vento. Daí, será que alguém lembra desse comentário? Por que quem tem tanta gimnosperma em ambiente frio? Por que tem tanta gimnosperma em ambiente frio? Ah, é aquela história, né? Você pega, por exemplo, lá, que em ambientes quentes, nós vamos ter muitos animais. Insetos, aves e etc e tal. Com muitos animais, insetos, aves e etc e tal, as angiospermas têm uma facilidade muito maior de se reproduzir do que as gimnospermas. Na polinização por animais é muito mais eficiente do que a polinização pelo vento. Então, em ambientes quentes, com animais para carregar o pólen, a angiosperma predomina. Mas em ambientes frios, não temos tantos animais. As abelhinhas, coitadas, estão congeladas. Os passarinhos, coitados, estão lá dormindo, morrendo de frio. Então, o único agente polinizante vai ser o vento. E, pessoas, o vento sopra para todos. O que quer dizer que, nesse caso, é o único lugar onde angiospermas e gimnospermas competem de igual para igual. Em todos os outros lugares do planeta que são quentes, as gimnospermas apanham das angiospermas em termos de reprodução, porque as angiospermas têm a ajuda dos animais. Mas em ambientes frios, bichinhos congelados, o único polinizante é o vento, então angiospermas e gimnospermas competem de igual para igual. Aliás, às vezes, as angiospermas não se dão muito bem, né? Porque a maioria das angiospermas é polinizada por animais. É uma ou outra angiosperma
que é polinizada pelo vento. Então, as angiospermas polinizadas por animais não vão se dar bem em ambientes frios. As que são polinizadas pelo vento, até que podem. E as gimnospermas, todas elas, bem dizer, polinizadas pelo vento, elas acabam competindo de igual para igual, às vezes até melhor do que as angiospermas. E com isso elas conseguem se adaptar a ambientes frios, graças, inclusive, a outros truques, né? Como o do pinheiro pinus, exatamente ter esse formato, moçada, lá, de cone, né? Para exatamente, nesse caso lá, né, facilitar que a neve escorra. Eu continuo, pessoas, brincando com vocês, lembrando lá, de uma tendência que acontece desde as plantas pteridófitas, né? Você vai ter aqui o esporófito como sendo a fase duradoura no ciclo de vida. A gente vai ter, pessoas, o gametófito como sendo lá a fase passageira no ciclo de vida do grupo lá das angiospermas. Sendo que quanto mais moderna é a planta, menor é a fase de gametófito, né? Quanto mais moderna é a planta, menor o gametófito. Então, nas briófitas, o gametófito era a fase predominante. Nas pteridófitas, o gametófito já diminuiu. E aqui nas gimnospermas e nas gimnospermas, o gametófito diminui tanto, mas tanto, que ele já não é mais uma planta independente. Nós vamos ter aquele fenômeno chamado de desenvolvimento endoespórico do gametófito. Quando a gente fala em desenvolvimento endoespórico do gametófito, endo dentro do esporo, aquele comentário que o gametófito ele é tão reduzido, mas tão reduzido que ele não é uma planta independente, ele é tão reduzido que ele fica dentro do esporo. Daí exatamente, né, pessoas, dentro do esporo, que nem a gente tinha discutido com vocês, nós temos o esporófito. O esporófito tem o estróbilo. Dentro do estróbilo tem o esporângio. Dentro do esporângio tem o esporo. Dentro do esporo tem o gametófito para produzir gametas. Ou seja, o ápice da redução do gametófito, o gametófito ele vai ser tão reduzido, mas tão reduzido, que ele fica dentro do esporo, com a mesma vantagem disso. É aquela história que o gametófito nunca tem estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas, e como ele nunca tem estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas, se o gametófito fica protegidinho dentro do esporo, dentro do esporângio, dentro do estróbilo, dentro do esporófito, ele fica protegido contra a perda de água, né? O que quer dizer que diminui a dependência da água do meio, diminui a dependência da umidade do meio, aumenta a capacidade de adaptação a ambientes secos. Qual é a importância das plantas gimnospermas para a gente? Ora, moçada, eu lembro para vocês que as gimnospermas são os principais componentes de um tipo de vegetação chamada de taiga. Essa vegetação, moçada, de taiga, também chamada pelo nome de floresta de coníferas, é a vegetação, moçada, que acontece em regiões subpolares, em regiões quase polares, em regiões de grandes latitudes. O tipo lá de vegetação que domina, exatamente, pessoas, a chamada taiga ou floresta de coníferas. Inclusive, pessoas, eu lembro para vocês que a floresta amazônica não é a maior floresta do planeta. Ela pode ser a mais rica, a mais biodiversa, mas a maior floresta do planeta, em área ocupada, em extensão territorial, é a taiga russa, é a floresta de coníferas russa. Na verdade, moçada, você pega lá o mapa do mundo, a taiga, a floresta de coníferas, dá meio que uma volta ao mundo, pegando o norte da Europa, norte da Rússia, dando a volta no mundo, continuando norte do Alasca, norte do Canadá, né? Então, isso aí tudo é bem maior do que lá a floresta amazônica. Agora sim, né? A floresta amazônica, ela é extremamente rica, extremamente biodiversa,
Enquanto que a floresta de coníferas, a taiga, ela pode ser muito grande em área ocupada, em extensão territorial. Mas, gente, é uma floresta muito pobre, né? Ela é muito pobre do ponto de vista de biodiversidade, porque não é qualquer criatura que consegue aguentar regiões subpolares, extremamente frias, né, com algumas características, moçada, que não é qualquer planta que consegue sobreviver. Por que particularmente, pinheiros do gênero Pinus, eles são as principais plantas? Ora, os pinheirinhos do gênero Pinus, pinheirinho de Natal, ele realmente tem lá algumas características que se adaptam a essas regiões. Número 1, a vegetação ela é acicule foliada. Folhas em forma de agulha. Gente, se a folha, estou desenhando a folha, se a folha for, por exemplo, desse jeito, no que nevar, vai ter um bolão de neve em cima da folha, acumula neve, e aquele lance, moçada, que a neve muito fria, o frio acaba danificando a folha. Daí, natureza esperta, a folha não é assim, ela é assim. Ela é uma folha em forma de agulha. Qual é a vantagem, moçada, da folha apresentar uma forma de agulha? Uma superfície muito pequena diminui a superfície, nesse caso, para acumular neve. Ou seja, considerando que a folha do pinheiro tem a forma de uma agulha, nevou, não consegue acumular muita neve aqui em cima, a neve começa a escorrer. Claro que tem um custo com isso, né? Se uma folha, moçada, é grandona desse jeito, a folha grande, moçada, ela consegue fazer mais fotossíntese, né? Uma folha estreita desse jeito, a fotossíntese já não é tão legal, né? Mas daquele negócio, né? No ambiente frio, onde o pinheiro vive, não tem competidores. Ninguém consegue sobreviver naquele frio que ele vive. Então ele não está preocupado com outra planta que possa competir com ele e fazer mais fotossíntese. Não, as outras plantas não aguentam. Então, como ele é o único cara, bem dizer, que consegue aguentar aquelas condições, ele não está preocupado, moçada, com velocidade de fotossíntese. Ele prefere ter uma folha em forma de agulha, com uma pequena superfície para evitar o acúmulo de neve, e com isso, gente, conseguir sobreviver, mesmo que ele se reproduza, né, que ele cresça de maneira lenta, que a fotossíntese dele não é muito legal. Vamos colocar aqui, diminui a superfície, e com isso, evita o acúmulo de neve. Acho que fica mais bonito assim, para quando você ler, você não se confundir. O próprio, moçada, formato cônico da planta tem a ver com isso também. Estava comentando que o formato cônico, mesma ideia. Você vai ter lá que o formato cônico, ele vai lá evitar também o acúmulo de neve, aquela história que eu estava explicando, que a neve começa a escorrer. Você tem outra característica, moçada, é que você vai ter um suber espesso. Bom, suber é uma das estruturas impermeabilizantes que você tem na planta, né? A cutícula impermeabiliza a folha e o suber impermeabiliza o caule. Só que o suber, além de impermeabilizante, ele é isolante térmico. De maneira, moçada, que esse suber espesso, ele vai lá trabalhar, agir como isolante térmico nas baixas temperaturas do lugar onde os pinheiros vivem. Eu lembro para vocês que no Brasil não existe, moçada, taiga, não existe floresta de coníferas. Entretanto, tem a vegetação próxima disso, por assim dizer, que é exatamente a mata de araucária, também conhecida com o nome de mata dos pinhais, onde, gente, a mata de araucária, a mata dos pinhais, vai ser uma vegetação que acontece particularmente lá na região sul do Brasil, onde você vai ter o predomínio da araucária, né? Araucária angustifolia, nome científico completo da bichinha, Araucária angustifolia, também conhecida com o nome, moçada, lá de pinheiro do Paraná. Esse tipo de vegetação acontece principalmente nas áreas mais altas, lá da região sul. E lembro para vocês que esse tipo de pinheiro, ele não é, pessoas, com a forma de um pinheiro tradicional, né?
não é a forma lá do pinheiro de Natal, formado de cone. Então, se alguém aí, né, nunca visitou a região sul, não teve a oportunidade de visitar a região sul, né, não lembra lá de uma foto de uma araucária? A araucária, moçada, não tem um formato cônico, cuidado, ela não tem um formato tradicional de pinheiro. Entretanto, é do mesmo grupo, sim, dos pinheiros, afinal de contas, né, planta que é conífera, planta que vai ter estróbilo, cone, né, exatamente lá a pinha do pinheiro, também presente aqui no Pinheiro do Paraná.